Boa tarde, João Pedro. Carlos Gil aqui, Globo, Sport TV. Boa tarde a todos também. João, o seu primeiro gol como profissional foi no Maracanã. Isso já seria suficiente para construir uma relação importante, sentimental tua com o estádio. Então, eu queria saber qual o peso de, nessa nova fase da tua carreira, com a camisa da seleção, voltar ao Maracanã e, quem sabe, ter oportunidade de jogar, porque contra a Argentina você não chegou a entrar em campo. E, além daquele gol de cabeça no Fla-Flu, que foi o seu primeiro, você fez outros gols, viveu outros momentos no Maracanã. Se você puder relembrar algum outro momento ou momentos importantes também dessa tua relação com o Maracanã. Obrigado. Boa tarde. Então, como você falou, o Maracanã é um estádio muito especial para mim. Foi onde eu comecei, foi onde eu fiz meu primeiro gol, minha estreia, meu primeiro hat-trick. Então, poder estar vestindo a camisa da seleção e, se Deus quiser, poder jogar, vai ser um momento muito especial, não só para mim, como para minha família. E que possa sair meu primeiro gol também, que é um momento que eu venho sonhando bastante. Mas é seguir trabalhando, que eu sei que está cada vez mais perto. Quem está com o microfone aqui? Eu aqui, posso ir? Sim, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, João Pedro. Flávio Vinick, do SBT. Você esteve aqui há quase 2 anos, né, amistoso contra a Argentina, foi chamado pelo Fernando Diniz. O que mudou do João Pedro de 2 anos para agora? A cada destaque seu na Europa, a gente vê você mudança física, mudança de maturidade, de cabeça. Como é que você pode falar? Como é que é o João Pedro hoje, as diferenças para o João Pedro de 2 anos? Então, eu sou um jogador jovem que busco sempre estar em evolução. Eu acredito que vocês tenham me acompanhado um pouco mais agora com essa ida minha no Chelsea. Mas eu acredito que eu sou o mesmo João Pedro de sempre. O garoto que tem sonhos, que sempre busca alcançar esses sonhos. E, graças a Deus, está cada vez mais perto. E os objetivos que eu tenho desde criança, um já foi cumprido, que é estar aqui na seleção. Agora tem que buscar meu gol, seguir trabalhando, conquistar meu espaço, que está cada vez se firmando mais. E eu acho que o João Pedro de 2 anos atrás era um menino que buscava estar aqui. Hoje, graças a Deus, eu acredito que eu seja um dos jogadores mais vistos na Europa. Mas eu tenho que seguir com os pés no chão, seguir trabalhando, amadurecendo, evoluindo sempre, que tem tudo para dar certo. João, o Wellington Campos aqui na sua frente, Rádio Itatiaia. Atrasado, parabéns pelo Mundial que você fez, sensacional. Enquanto o Jean Lucas está debutando de grande, você passou aqui várias vezes pela base. Mas a pergunta é, você é carioca, né? Não, sou de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, mas Sim. Sua família mora no Rio? Não, minha família mora em São Paulo. Então eu vou fazer a pergunta. Então você não vai precisar de tantos ingressos assim? Não, claro, tem vários amigos aqui no Rio, São Paulo. Seu Osíris. João Pedro, o Paraná te abraça e te cumprimenta pela conquista que o senhor teve no Mundial Interclubes. Eu lembro de você no Brighton, e tem um brasileiro que mora lá, e disse, aguarde esse rapaz aqui do Brighton. Era a segunda divisão da Inglaterra. O que mudou para você da segunda divisão, veio para a primeira agora, e o que mudou para você em termos da primeira convocação, quando você chegou, você teve uma participação meio assim, não vou dizer apagada, mas muito mais silenciosa do que agora. Você veio agora, como se diz lá, na gíria, na ponta dos cascos para ser titular? Então, eu acredito que a primeira convocação é sempre tem aquela ansiedade, aquele nervosismo que é normal para um garoto, porque a gente sabe do tamanho que é a seleção brasileira, não só aqui no Brasil, mas também no mundo. Mas eu acredito que, como a seleção vem passando um processo, o jogador também vem passando um processo. O jogador precisa de tempo. Não vai ser todo jogador que vai chegar e vai demonstrar o seu melhor sempre. A gente tem casos e casos. Enfim, mas eu acredito que cada vez que eu venho aqui, eu sempre estou mais preparado. E, graças a Deus, venho com uma posição diferente, mas também sabendo que eu preciso trabalhar bastante, porque a gente tem 10 meses aí para a Copa do Mundo. E sempre que tiver a oportunidade de estar aqui, eu vou vir para fazer meu trabalho. E, graças a Deus, venho com uma posição diferente, mas também sabendo que eu preciso trabalhar bastante, porque a gente tem 10 meses aí para a Copa do Mundo. E sempre que tiver a oportunidade de estar aqui, eu vou vir para fazer meu trabalho. E, graças a Deus, venho com uma posição diferente, mas também sabendo que a gente tem 10 meses aí para a Copa do Mundo. E,
E aí, quem vai começar jogando, quem vai estar de titular na seleção brasileira, isso depende do professor. Obrigado. Fala, João, tudo bem? Eduardo Semblano, canal Fui Clear. João, camisa 9 da seleção brasileira, nos últimos anos, tem trocado de nome, de estilo, de forma de jogar, muito pelo técnico, muito pela posição de vocês, pelo rodízio que tem acontecido com a camisa 9. Você falou algumas vezes aqui na coletiva sobre gols. Mas qual a sua predileção em relação a como jogar de camisa 9? A gente teve o Firmino, que era um meia 9. A gente tem o Richarlison, que é um pouco mais dentro da área. Qual é o teu estilo predileto e o que a Ancelotti conversou com você ao longo desse tempo? Forte abraço e boa sorte. Obrigado. Então, eu sou um 9 mais versátil, né? Eu não sou aquele 9 que fica preso dentro da área. Eu gosto de ter liberdade para jogar. Eu acho que esse é o meu estilo de jogo. Busco sempre estar muito ativo em campo, não só esperando aquele último passe, último chute para o gol, mas sim podendo ajudar o time a criar jogadas e também finalizar. Mas, como vocês me acompanham bastante, eu consigo jogar como um 10 também, mas também tenho esse faro de gol. Então, acho que isso para o futebol europeu vem sendo muito importante. Você pode ver que hoje em dia na Europa não tem um 9 fixo. Eu acredito que isso ficou para trás. Acho que o futebol vem evoluindo, os jogadores também. E eu ainda não tive uma conversa sobre a minha posição com o Ancelotti, mas eu acredito que se ele me convocou é porque ele vem gostando do que eu venho fazendo lá fora. E é tentar pôr em prática aqui. Eu acredito que tem tudo para dar certo. João, boa tarde aqui, Caio Mota, Globo Esporte. O pessoal fez alguns recortes aqui de 2 anos para cá. Eu queria pegar da última convocação para cá, você em março, foi uma surpresa no jogo contra a Colômbia, e tinha muito aquela questão veio do Brighton e tal, como é que é. O quanto que a tua vida mudou nesses 6 meses, você hoje foi comprado por quase R$500 milhão, foi um dos craques do Mundial, campeão do mundo, mudou de prateleira e chega aqui não como uma surpresa, mas para muita gente como uma esperança mesmo, nessa camisa 9, chamado 9 do Hexa. Quanto que também externamente receber essa confiança e saber que você deixou de ser alguém que é uma surpresa para ser alguém que mexe com a esperança do torcedor por tudo que você fez na Copa de Clubes, agora no começo pelo Chelsea, enfim. Mudou esse status, né? Mudou a prateleira do João Pedro. Então, eu acredito que eu sou o mesmo João Pedro do Brighton. A única coisa que mudou é claro que quando você vai para um clube do tamanho do Chelsea, você tem jogadores melhores ao redor, você tem mais visibilidade. Mas eu acredito que quando eu fui convocado pelo Brighton, a seleção já via um potencial em mim. E, como você falou, fui para o Chelsea, fui campeão. No período curto que eu estava de férias, fui para lá, fui campeão, demonstrei um futebol que eu já vinha demonstrando no Brighton, mas com um pouco menos de visibilidade. Já dei outras entrevistas falando que eu estava esperando por esse momento. Então, seja por isso que hoje eu acredito que as pessoas me veem com outros olhos, que eu aproveitei a oportunidade de chegar no Chelsea, no meio do campeonato, e demonstrar o futebol que eu já vinha demonstrando há muito tempo, mas não tinha tanta visibilidade. E agora é seguir trabalhando, porque, como você falou, as pessoas me olham diferente, então cada vez eles vão esperar algo a mais de mim. Mas eu tenho a cabeça muito tranquila e sei do meu potencial, do que eu posso fazer dentro de campo. Espero que todo torcedor seja muito feliz com as minhas atuações com a camisa da seleção. Boa tarde, João, aqui. Gabriel Salaf, Conte Verde. Complementando a pergunta do meu colega, a gente teve muitos nomes que passaram pela seleção e numa falta de, talvez, de estabilidade, né? Tanto você quanto o Igor Jesus, Richarlison, enfim. Você acha que essa sua ida para o Chelsea, essa visibilidade, né, que você está falando, pode ajudar para você se fixar como esse 9, como esse atacante principal da seleção, que é algo que desde a última Copa vem passando por vários nomes sem uma confiança, digamos, de todo mundo, assim, de quem é o nome certo? Então, eu acredito que para você ser a 9 da seleção, você tem que ter uma performance contínua. Então, na minha cabeça, eu não friso em eu tenho que ser o 9 da seleção. Eu friso em trabalhar para estar no meu melhor nível possível, e no final quem decide quem vai ser o 9, quem vai ser o 10, quem vai ser o 11 é o professor. Mas eu acredito que no ano que a gente está hoje, todos os jogadores têm que buscar estar no seu melhor nível para chegar na Copa do Mundo e demonstrar o melhor futebol. Oi, João.
Oi, João, boa tarde. Igor Siqueira, do UOL. Você, dentro desse contexto, né, de se ver como jogador atual da seleção, você observa a concorrência? Você olha só para si ou você observa também dentro dessa gangorra de uma hora é um 9, outra hora é outro 9, é o Richarlison, é o outro e tal? Você olha o que os concorrentes estão fazendo também nessa sua análise de se ver do que você pode entregar por aqui? E eu vou lembrar o episódio no dia da convocação, da apresentação do Ancelotti, você estava lá no hotel, no mesmo hotel. Sim. Eu encontrei contigo lá, a gente conversou na saída. Como é que foi para você aquele dia, cara? De ver que não estava na lista, você estava meio low profile lá, com a sua, acho que a esposa, né, lá comendo e tal, e estava tudo isso aqui acontecendo do lado, você não estava na lista. Como é que você experimentou aquele dia para hoje estar aqui de volta, enfim, com esse protagonismo que você está tendo? Então, eu tive um período no Brighton que, perto da convocação, que eu tomei um cartão vermelho, fiquei de fora. E eu acredito que não ter jogado no final da temporada me prejudicou um pouco, que é normal, mudança de treinador. O treinador, claro que vai estar observando os jogadores e ele tem os jogadores dele de confiança que ele já trabalhou, é normal. Mas essa minha vinda agora é uma oportunidade, como ele já falou, que queria ver outros jogadores para ele poder conhecer. É uma oportunidade para mim para mostrar meu futebol. E acredito que vai ser muito bom, não só para mim, mas para outros jogadores, porque acho que todo mundo tem o sonho de estar na Copa do Mundo e todos os jogadores têm que aproveitar a oportunidade que o professor está dando para demonstrar o futebol, que lá na frente possa estar na Copa do Mundo, que acredito que seja o objetivo. E questão dos concorrentes, cara, eu procuro trabalhar, fazer o meu trabalho, porque quando você foca muito em outra pessoa, você acaba esquecendo de si. Então, procuro fazer meu trabalho lá na Inglaterra, no meu clube, porque eu sei que eu estou sendo visto. Eu acredito que no final, a decisão do treinador, independente se você está bem, se você está mal, a decisão é dele. Mas eu acredito que ele sempre fará o melhor para a seleção brasileira. Então, se eu tiver numa performance boa, fazendo gols, assistência, acredito que eu sempre vou estar aqui. Aqui, ó, Gilmar Machado, Opinião Play. Eu acredito que o futebol talvez seja um dos vestibulares mais difíceis que tem, eu acho que na vida de qualquer jovem, né? Daqui a pouquinho, jovens espalhados pelo Brasil vão estar fazendo o Enem, que é um vestibular também. Eu queria que você falasse, né? Você que passou por diversas fases, assim. Recentemente eu li que teve um dado momento em que até você pensou em desistir, teve alguma dificuldade. Né? Tem sempre aquela história de você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Então eu queria que você falasse, né, para esses jovens que, assim como você, futuramente vão estar prestando os seus vestibulares e tem um grande vestibular futebol. O que foi fundamental para hoje estar sentado aí falando para todo mundo aqui? Então, não só força de vontade, mas eu acredito também que o apoio da minha família foi essencial. Como você falou, teve um momento na base que eu pensei em parar de jogar futebol porque a vida estava num momento difícil, eu não estava tendo tanta oportunidade no Fluminense. Mas eu acredito que minha mãe foi uma guerreira ali, esteve comigo em todos os momentos. Então eu acredito que hoje ela me vendo na TV, eu acho que ela sente muito orgulho de mim. E sempre quando eu visto a camisa da seleção, eu sei que eu estou representando ela, mas não só ela, mas como o país. E para todos os jovens que acreditam no seu sonho, como um dia foi o meu estar vestindo a camisa da seleção, acreditar nos seus sonhos, porque nada é impossível, e persistir, porque imagina se lá atrás eu tivesse parado, desistido do meu sonho, hoje em dia eu não estaria aqui, na posição que eu estou hoje, jogando por um grande clube, representando a maior seleção do mundo. Então persistência, foco, que no final tudo dá certo. João, aqui à sua esquerda, Pedro Ivo, da ESPN, tudo bem? Na carona da pergunta do companheiro anterior, em entrevistas recentes, você cita sua mãe, né, que ela não te deixou desistir e tudo mais. Seu início na Inglaterra também não foi exatamente no mesmo status que você tem agora, né? Uma campanha difícil do Watford, depois você vai para o Brighton, agora é Chelsea.
E além desse recado que você passa para os jovens, que João Pedro é esse que chega hoje? Teve um João Pedro do Fluminense que quase desistiu e hoje é um atacante do Chelsea. Em muitos momentos se questionava, mas ele era do Brighton, mas agora ele é do Chelsea, tem outro status para uma seleção brasileira. Que João Pedro é esse que chega hoje, mas que se não é carioca, mas conhece bem o Maracanã, o ambiente do futebol do Rio de Janeiro. O que mudou? Onde você se enxerga também nesse momento? Já que tanto se debate, ora alguém é do Brighton, talvez se questiona tamanho para a seleção, ora é um atacante do Chelsea, então é um cara de camisa 9, de tentativa de solução por ali. Olhando lá para trás, para a sua trajetória, como você se enxerga chegando para esse desafio mais um Maracanã com a seleção brasileira? Então, o João Pedro de hoje é o João Pedro que eu sempre sonhei na posição em estar. Está representando o meu país, está num grande clube na Inglaterra, que sempre foi meu sonho jogar lá desde pequeno. Acho que eu venho vivendo um sonho desde o Mundial. Eu acho que eu estou muito tranquilo com tudo que eu venho vivendo, porque, como você falou, meu começo no Fluminense foi bom, mas depois eu tive essa passagem no Watford, joguei a 2ª divisão. Para muitos, eu era louco, porque eu vinha bem no Fluminense, saí muito jovem, mas eu acredito que eu fiz o caminho certo e no final deu tudo certo. Tô no Chelsea, tô na seleção, confiante, feliz, e eu acho que é só o começo de uma história linda que está por vir pela frente, não só com a camisa da seleção, mas também com a camisa do Chelsea. Legal. Obrigado, João Pedro. Obrigado a todos. Daqui a pouco, começo do treino. Até mais. Boa tarde.